Olá, queridos alunos, tudo bem? Professor Robson aí de novo. Espero que vocês tenham descansado bastante nesse recesso, tenham aproveitado para ler, Nesse momento de pandemia não dá para a gente fazer muita coisa, Mas essa semana aí retornamos às nossas aulas normais. E a nossa aula de História, como sempre, é uma continuação, Falamos no tempo histórico, no período histórico. O tema da nossa aula de hoje é a expansão marítima europeia. Um momento muito específico aí da nossa história, Ele ocorreu aí mais ou menos aí no período aí do Renascimento cultural, Formação dos Estados modernos, tudo isso que nós já vimos aí nas aulas anteriores. Mas vamos lá então. Os primeiros países a se lançarem ao mar, se expandirem, buscando novas terras, novos territórios, novos produtos, comercialização de produtos, foram os países da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Tudo isso por uma razão bem específica. Eles foram os primeiros países a se consolidarem aí como estados nacionais lá na Europa desse período. Nós temos aí a Guerra de Reconquista, Portugal e Espanha. Por quê? Enquanto ingleses e franceses estavam travando batalhas, na famosa Guerra dos 100 Anos, os espanhóis e os portugueses, mais especificamente Castela, Aragão, o Reino de Castela, o Reino de Aragão e o Reino de Portugal, eles estavam travando batalhas aí para expulsar os mouros da Península Ibérica, Os mouros eram os muçulmanos, Séculos antes, os muçulmanos, eles dominaram aí o norte da África, dominando o norte da África, eles atravessaram uma estreita faixa ali do mar Mediterrâneo, conseguiram chegar à Península Ibérica, e lá na Península Ibérica eles dominaram toda aquela região. O plano era dominar toda a Europa, atravessando a Espanha, só que lá nos Pirineus, o Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, derrotou as tropas muçulmanas e após essa batalha os muçulmanos se convenceram a ficar somente ali na Península Ibérica. Séculos depois, cristãos católicos, com aquele ideal ainda das cruzadas, do movimento das cruzadas, de travar uma batalha, uma guerra santa, então eles começaram a expulsar os muçulmanos da região. Logicamente que isso durou séculos, mas foi surgindo na população cristã, católica, aquele sentimento de união. E esse sentimento de união foi dando origem à formação desses estados nacionais. Um país, uma nação, precisa de pessoas que se sintam pertencentes àquela região, pertencente àquele território. Esse é um dos elementos da nação. E portugueses, e depois, quando Aragão e Castela, eles, o príncipe de Aragão com a rainha de Castela, se casaram, se formaram a Espanha, eles tinham esse sentimento aí de pertencer àquele território. E aos poucos foi surgindo esse sentimento de pertencimento a uma nacionalidade. Beleza? Então, por isso que os portugueses e os espanhóis foram os primeiros aí a adentrarem a navegação marítima. Mas como, professor? E o que isso? Você explicou tudo isso, mas por que isso foi necessário? Foi necessário porque o negócio da expansão marítima era uma aliança entre a burguesia, que detentora do poder econômico, e o poder político, que estava nas mãos do rei. O rei absolutista, ele era como se fosse um administrador de todo aquele empreendimento marítimo. Então, o objetivo deles era o quê? Desenvolver técnicas de navegação para ir mais longe da costa, e dominar aí os mares, o Oceano Atlântico. Nesse período, muitos cientistas já estavam propondo aí, que a Terra ela não era plana, Hoje em dia no Brasil, no mundo ainda tem gente que diz que a Terra é plana, Isso lá no século XV, no século XVI, muitos já acreditavam que a Terra ela não era plana. E todas as técnicas de navegação elas foram desenvolvidas para conquistar novas terras, e as cartas de navegações eram propostas em terras que não eram planas, terras que a Terra já era redonda. Pouco tempo depois, o Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei, ele vai confirmar tudo isso. Então, vamos lá.
Mas para que eles pudessem adentrar cada vez mais longe, mais distante, buscar novas terras, buscar novas rotas comerciais, era necessária uma série de inovações tecnológicas. As principais inovações tecnológicas da época foram o astrolábio, a bússola e a caravela. Um astrolábio é aquele instrumento que vai medir a distância percorrida. A bússola ela vai dar a direção. E a caravela era um barco ultramoderno para a época, né? Um barco forte, resistente, né? Que pudesse enfrentar, aguentar aí, né? As tempestades marítimas, né? Até porque, né, muitas pessoas acreditavam ainda que o oceano, né, Atlântico ele era habitado por monstros marinhos e que esse monstro ele iria engolir a caravela, né, um barco, né, que não fosse resistente, né, e também deveria ser uma missão difícil, né? Imagina, né, um marinheiro, né, ser convidado para, né, adentrar aí os mares, trabalhar, né, na caravela, né, e tal. Deveria ser uma coisa muito difícil, né? Deveria ser muito corajoso, né? Os marinheiros, né, que navegavam, deveriam ser pessoas bem corajosas. E navegações portuguesas e navegações espanholas, cada uma, né, tomou um rumo diferente. Os espanhóis eles acreditavam na circunnavegação, então como a Terra era redonda, eles acreditavam que eles conseguiriam chegar do outro lado contornando todo o globo. Enquanto que os portugueses, né, eles faziam a navegação de cabotagem, ou seja, eles acreditavam que eles conseguiriam chegar à Ásia contornando aí o continente africano, né, o périplo africano. E para os portugueses, essas navegações elas começam em 1415 com a tomada de Ceuta. O próprio rei, o Dom João, né, Dom João I, ele foi o líder aí, né, o Dom João I, o mestre da dinastia dos Avis, né, foi a grande dinastia, né, que conseguiu consolidar aí o Estado Nacional Português. Ele vai ser o mentor aí dessas navegações, dessas primeiras navegações. E ele vai tomar Ceuta, né, que era uma cidade ali onde hoje é o Marrocos, ali, né, no norte da África, e a partir daí vai iniciar o périplo africano. Beleza? Então, na próxima aula a gente conversa mais sobre isso. Um abraço e até a próxima.